Durante anos, Michael Tate foi um dos nomes mais emblemáticos da música cristã contemporânea. Com sua voz potente e presença cativante, conquistou multidões como integrante do DC Talk e, posteriormente, como vocalista da banda Newsboys. Seus álbuns tocaram corações, suas letras ecoaram nos palcos das maiores conferências cristãs do mundo e, por muito tempo, seu rosto estampava a esperança de uma geração que via nele um exemplo de fé, talento e compromisso com os valores cristãos. Mas, por trás do brilho dos holofotes e das melodias inspiradoras, havia uma sombra que crescia silenciosamente. Um abismo entre o que era pregado no palco e o que era vivido nos bastidores. A verdade veio à tona com força após a publicação de uma reportagem do portal norte-americano The Roys Report, especializado em jornalismo investigativo com foco no meio cristão. 3 homens apresentaram denúncias sérias contra Tate, alegando que entre os anos de 2004 e 2014, teriam sido vítimas de comportamentos inapropriados por parte do cantor. As acusações incluíam carícias não consentidas, oferta de substâncias ilícitas e aliciamento. Embora o teor das denúncias já fosse, por si só, um duro golpe para sua reputação, foi a resposta de Tate. Não por meio de assessores ou advogados, mas por uma confissão direta e brutalmente honesta, que causou um verdadeiro terremoto no cenário gospel internacional. Relatos recentes sobre meu comportamento imprudente e destrutivo, incluindo o uso de drogas e álcool e atividade sexual, infelizmente são, em grande parte, verdadeiros. Assim começa a declaração pública de Michael Tate, publicada após as acusações ganharem notoriedade. Sem rodeios, o cantor admitiu o que muitos líderes públicos evitam até o fim: a verdade sobre a própria queda. Ele revelou que por quase 2 décadas foi dependente de cocaína, alcoólatra, e que viveu uma vida dupla marcada por mentiras, omissões e atitudes incompatíveis com os valores que dizia representar. Era como se um ídolo desabasse em frente à multidão que durante anos o aplaudiu sem imaginar o peso que ele carregava nos ombros. Na confissão, Tate reconhece a profundidade de seus pecados, chama-os pelo nome e, talvez mais importante, não tenta justificá-los. Simplesmente chamarei isso do que Deus chama: pecado. Não culpo ninguém nem nada, exceto a mim mesmo. Sua postura remete ao Salmo 51 de Davi, citado por ele como inspiração para sua jornada de arrependimento. Como o rei bíblico que caiu em adultério e assassinato, Michael Tate também se viu diante de uma escolha: esconder-se nas trevas do orgulho ou se lançar na luz, mesmo que essa luz iluminasse todas as suas falhas. Ele conta que deixou os Newsboys abruptamente em janeiro de 2025 para iniciar um tratamento intensivo em um centro especializado em Utah. Durante 6 semanas, passou por um processo profundo de reabilitação, que ele acredita ter salvado sua vida da destruição total. Desde então, afirma estar limpo e sóbrio, embora reconheça que o caminho de recuperação é longo e árduo. Tenho vergonha de admitir que durante anos menti e enganei minha família, amigos, fãs e até mesmo meus colegas de banda sobre aspectos da minha vida, escreveu. A confissão expõe o abismo que existia entre o artista dos palcos e o homem dos bastidores. Um abismo que ele mesmo diz ter se aprofundado ao ponto de quase perdê-lo por completo. O impacto da revelação foi devastador para seus admiradores. Fãs que cresceram ouvindo canções como Jesus Freak ou God's Not Dead se viram diante de um paradoxo doloroso: como conciliar a mensagem poderosa das músicas com a conduta pessoal de quem as cantava. Igrejas que convidaram Tate para ministrar enfrentaram questionamentos internos. Pastores e líderes se viram compelidos a abordar publicamente o escândalo, enquanto tentavam preservar o espírito de misericórdia e justiça. Muitos se decepcionaram. Outros, no entanto, viram no ato de confissão uma atitude de coragem espiritual rara. Nos bastidores da indústria gospel, o caso de Tate é também um alerta.
Artistas cristãos, diferentemente dos seculares, são vistos muitas vezes como líderes espirituais, e essa expectativa pode ser sufocante. A cobrança por perfeição, a constante exposição pública e a exigência de uma vida irrepreensível em todos os aspectos podem levar figuras públicas ao isolamento e à hipocrisia. O medo de decepcionar, de ser cancelado pela própria comunidade que o aplaude, pode ser o combustível de uma vida dupla, como Tate admite ter vivido. Mesmo assim, sua mensagem é clara. Ele não busca desculpas, mas redenção. Pela graça dele, posso dizer que nos últimos 6 meses tenho vivido uma vida singular, uma vida de total quebrantamento e dependência total de um Deus amoroso e misericordioso. Ele reconhece que feriu muita gente e que talvez jamais consiga reparar todos os danos causados. Mas seu maior apelo é para que ninguém perca a fé por causa dele. Me entristece pensar que alguém possa perder ou decidir não buscar a fé e a confiança em Jesus porque eu fui um péssimo representante dele. Essas palavras, ainda que dolorosas, revelam uma consciência rara de responsabilidade espiritual. Michael Tate, agora longe dos palcos e dos holofotes, está em um processo silencioso de reconstrução. Conta com o apoio de um pequeno círculo de profissionais de saúde, amigos íntimos, familiares e conselheiros espirituais. Pessoas que, segundo ele, viram sua fragilidade e o cercaram com amor, graça e oração. Esse novo ciclo é marcado não pela fama, mas pela humildade. Não por aplausos, mas por lágrimas. E não por conquistas, mas por arrependimento. A declaração completa de Tate mostra um homem dilacerado, mas determinado a se erguer das cinzas. Ele sabe que jamais será o mesmo. E talvez esse seja o ponto. A graça cristã que ele sempre cantou agora é sua única âncora. Aceito as consequências do meu pecado e estou comprometido em continuar o árduo trabalho de arrependimento e cura que farei em silêncio e em particular, longe do palco e dos holofotes. Sua jornada, que antes era pública, agora será vivida na intimidade com Deus, e possivelmente apenas ali ele poderá reencontrar a si mesmo. Em um tempo em que escândalos e quedas públicas costumam ser varridos para debaixo do tapete, ou minimizados, a atitude de Tate tem um valor incomum. Ele não apenas admite seus erros, como se recusa a usar o vocabulário brando da diplomacia. Ele chama suas falhas de pecado. Reconhece a dor que causou, assume integralmente sua responsabilidade. E, mais importante, volta-se para Deus não com exigências, mas com súplicas. A oração de Davi se torna, assim, o espelho de sua alma. Cria em mim um coração novo, ó Deus, e renova um espírito firme dentro de mim. Para a comunidade cristã internacional, o caso de Michael Tate é uma ferida aberta, mas também um convite à reflexão. Até que ponto estamos dispostos a caminhar com aqueles que falham? Até que ponto entendemos que graça e verdade não são opostas, mas complementares? E, por fim, o que significa realmente crer na possibilidade de redenção? Michael Tate pode jamais voltar a cantar para multidões. Pode nunca mais ocupar o mesmo lugar de influência. Mas sua história, marcada pela queda e pela tentativa de reerguimento, carrega uma lição profunda sobre humanidade, fé, pecado e graça. A voz que um dia embalou gerações de crentes agora ecoa num tom mais baixo, mais quebrantado. Mas talvez, justamente por isso, mais sincero do que nunca. E se há algo que o Evangelho ensina é que ninguém está fora do alcance do perdão, nem mesmo aqueles que cantaram sobre ele a vida inteira, mas só o compreenderam verdadeiramente quando se viram completamente despidos da própria glória. A estrada pela frente será longa. Michael Tate caminha agora em silêncio, entre escombros e possibilidades, e se sua oração for ouvida, talvez um dia ele cante novamente, não por prestígio, não por status,
mas como um homem que, depois de ter tocado o fundo do poço, aprendeu enfim o significado da misericórdia.